Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Após muito debate e contribuição da população, a proposta de revisão da Lei de Zoneamento foi aprovada na última sessão plenária do ano. Com 46 votos favoráveis e 9 contrários, a proposta de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a chamada Lei de Zoneamento, foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo. Não sem antes ter muito debate. O primeiro a falar foi o relator do processo, o vereador Rodrigo Goulart, do PSD. Ele relembrou os trabalhos realizados pela Comissão de Política Urbana desde outubro, quando o PL chegou ao Legislativo paulistano, e afirmou que foram 35 audiências públicas, com mais de 1.400 participantes, 550 manifestações verbais e 90 contribuições por escrito. Ele ainda destacou os avanços com a revisão do zoneamento. O que a gente tem dado aqui como prioridade é a questão da habitação de interesse social, a questão ambiental, uma questão de sustentabilidade, com novas medidas, inclusive uma medida muito importante, que já não é novidade nos projetos que a gente tem tratado aqui, que é o não rebaixamento do lençol freático nas novas construções. Com certeza um grande avanço para uma resposta a essas urgências ambientais que nós temos passado. Entre os vereadores que votaram contra a proposta estavam os parlamentares do PSOL e o vereador Eliseu Gabriel, do PSB. A gente percebe que essa legislação está muito favorável para o mercado imobiliário construir da forma que eles querem, onde eles querem. Então, um exemplo é que no zoneamento eles conseguiram aumentar o gabarito, aumentar a altura dos prédios nas zonas mistas e zonas de centralidade, que são a maior parte da cidade. Inclusive, são longe do transporte público. Então, tem uma irracionalidade do mercado, porque eles não constroem para quem mais precisa, mas constroem para onde eles vão lucrar mais. Nós conseguimos algumas conquistas que não dá para falar aqui, que são pontuais em alguns bairros, né, algumas coisas que a gente salvou, conseguimos salvar algumas coisas. Mas no conjunto, com essa história de entrar no miolo dos bairros, é o caos, né? Quer dizer, toda essa confusão que está havendo na cidade, na próxima de estação de metrô, principalmente nos eixos de mobilidade, dos bairros consolidados, que estão descaracterizando os bairros, né? Sem nenhuma análise de cada local. Esse caos que virou tem a ver com o que foi votado antes, há 6 anos atrás. Agora nós estamos fazendo uma revisão daquilo. Em vez de nós melhorarmos, nós estamos piorando. O vereador Alessandro Guedes, do PT, afirmou que o texto não chegou ao que ele considera ideal, mas que a Câmara contempla segmentos diferentes da cidade. É o momento de você discutir e articular uma negociação do que é possível para um lado e possível para o outro. A gente não pode deixar de entender e reconhecer o esforço do relator, que teve espaço para diálogo com todos, e sensibilidade em alguns casos específicos relacionados ao mandato de cada um. O texto não está na sua perfeição, na minha ótica, mas eu entendo que tem avanços importantes. Eu acho que ele acaba sendo o que foi possível diante de tanta divergência aqui entre todos os vereadores e segmentos aqui representados. A Lei de Zoneamento é um conjunto de normas e regras que definem os tipos de edificações que podem ser construídas e as atividades que podem ser instaladas nas diferentes regiões da capital, de acordo com cada área. Para o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, presidente da Comissão de Política Urbana, o ano de 2023 foi de intenso trabalho, primeiro com a revisão do Plano Diretor Estratégico e agora com a revisão da Lei de Zoneamento. Fico feliz pelo resultado apresentado, PDE aprovado, diversos programas de incentivo urbanístico aprovado e agora a revisão da Lei de Zoneamento, que moderniza a legislação da cidade de São Paulo. Eu acho que é um avanço significativo para São Paulo, que moderniza não só a legislação, mas também traz conceitos inovadores para todo o projeto arquitetônico da cidade. O vereador Fábio Riva, do PSDB, líder do governo na Câmara, falou que agora cada vereador precisa fiscalizar a aplicação da nova lei. Agora cabe a cada um de nós aqui poder também acompanhar aquilo que nós aprovamos e fiscalizar, principalmente quando a gente fala de habitação de interesse social, né?
Nós tivemos aí no passado recente alguns empreendimentos que fizeram fachada como a HIS, que na verdade não contemplava a faixa de renda da qual foi autorizado a construção. Então agora a gente já tem uma trava no plano diretor e também agora na lei de zoneamento a gente poder fiscalizar para poder garantir a habitação, principalmente para aqueles mais precisam, que é a faixa 1, aqueles que ganham de 0 a 3 salários mínimos. O presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do União Brasil, também salientou o papel fiscalizador do Legislativo paulistano para que as famílias de baixa renda possam ter acesso à moradia digna perto do transporte público. Se algum espertalhão tentar burlar a lei, cabe a nós aqui fiscalizarmos. Mas não contarão com a minha omissão para fiscalizar. E com incentivo, tanto quanto possível for, para que os pobres possam morar, ter suas residências nos lugares mais ricos dessa cidade. Olá, Máglio, como sempre é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio, Carol, sempre aqui estar com você e também com o nosso telespectador. Máglio, a gente viu aí a aprovação, né, em definitivo da revisão da lei de zoneamento. Um projeto que teve uma discussão extensa aqui na casa, grande participação da população, né, 35 audiências públicas e agora foi aprovado em definitivo e só falta a sanção do prefeito. Não poderia ser diferente. Nós estamos falando de uma cidade como São Paulo, que é como se fosse um país. Estamos falando de uma cidade que cresceu e não deu para controlar esse crescimento. Então cai para os vereadores uma situação que é difícil de ser resolvida. Tantas demandas, tantas audiências públicas e se faz aquilo que pode. O vereador Alessandro Guedes falou uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Embora ele não tenha dito que foi, por exemplo, a revisão dos sonhos, foi uma revisão que de uma certa forma atendeu. E atendeu necessidades importantes. Vou dar um exemplo aqui, a questão da construção e rebaixar o lençol freático. Isso é um problema sério para o meio ambiente, não pode mais. A fundação de qualquer construção ela vai ter que ser feita 1 metro acima do lençol freático. Não vai rebaixar, não vai mexer mais. Isso é uma conquista. Outras conquistas também, na questão dos grandes empreendimentos, e quando esses grandes empreendimentos acontecem, eles têm que pagar a outorga onerosa, que é uma espécie de multa. Vai o dinheiro para o Fundurb. Tem também que dar contrapartida para a habitação de interesse social. O vereador Fábio Riva falou uma coisa importante. Tem que fiscalizar por quê? Se constrói um prédio dizendo que aquele prédio vai ser destinado para habitação de interesse social. E quando o prédio fica pronto, não. Quem é, evidentemente, de baixa renda não consegue pagar. Então, por isso que essa fiscalização é importante. E o presidente Milton Leite encerrou a matéria falando isso, que existe essa fiscalização. Um outro exemplo importante é a Avenida Rebouças, que era uma avenida onde existia só residências, hoje é uma avenida comercial, muitos prédios subindo. Do lado ímpar, você não pode ter prédio alto, só pode do lado par. Então as pessoas vieram aqui, nas audiências públicas, olha, peraí, por que de um lado pode e do outro não pode? Então agora, do outro lado, do lado ímpar, também é possível construir prédios, só que é um pouco mais baixo, mas é possível. Então, veja a complexidade de uma revisão de lei de zoneamento, que é a lei de uso e ocupação do solo de 2016, que vale até 2029. Sim. Então, precisava da revisão. A revisão teve que acontecer, porque ela vale até 2029. Então, a gente vai observar agora e a fiscalização dos vereadores ela é fundamental para que isso ocorra. E privilegiar também habitações de interesse social, o máximo possível que puder ser feito e construído. Sim. E a gente teve uma semana agitada aqui, né, no plenário, muitas votações. Ainda na quinta-feira, a sessão plenária aprovou o projeto de lei do orçamento para 2024. Para o ano que vem estão estimados mais de 111 bilhões de reais. Mais de 110 bilhões de reais. Esse é o valor previsto para o orçamento em 2024 para a capital paulista. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, que inclui os gastos e as receitas da cidade, foi aprovada de forma simbólica na última sessão plenária do ano. Com a discussão encerrada no dia anterior, coube aos vereadores votar a proposta, que passou por 15 audiências públicas, com 32 horas de debates com a população. Segundo o relator da matéria, o vereador Dr. Sidney Cruz, do Solidariedade, foram acolhidas 474 emendas. Foi um orçamento que construímos
ouvindo a população e principalmente os vereadores e vereadoras desta casa. É um orçamento que traz várias descentralizações de ações e programas continuados que irão beneficiar a população periférica da cidade de São Paulo, sem contar nos aumentos significativos na função social, nas MADs, na cultura, mais de 100 milhões de reais, nas subprefeituras, 380 milhões de reais. Então, um orçamento que vem a atender às necessidades da população e melhorar a prestação dos serviços públicos aqui na nossa cidade. As bancadas do PSOL e do PT se colocaram contrárias ao projeto de lei. Embora a gente tenha alguns avanços, e a gente sabe que é impossível não ter avanços quando a gente tem um orçamento tão alto, mais de 100 bi na cidade de São Paulo, mas a gente discorda da maneira como isso está sendo distribuído na lei do orçamento. A gente, por exemplo, tem na assistência social um orçamento menor do que a própria secretaria deste governo pediu para conseguir executar suas políticas. E vários outros pontos. Quando a gente fala, por exemplo, principalmente de obras, por exemplo, para saneamento básico, mas obras para evitar que a gente tenha alagamentos na cidade, que é um problema que já está aí, a gente vai enfrentar, a gente não tem recurso suficiente para planejamento. O que a gente vai ter, mais uma vez, é recurso para obras emergenciais. Ou seja, a gente espera o problema acontecer para depois a gente tentar fazer alguma coisa. A bancada do PT votou contrário à aprovação do orçamento em função da desconfiguração que houve entre primeira e segunda votação. Por essa razão, a bancada do PT votou contrário, porque entendia que o orçamento poderia ser distribuído de uma forma mais racional por toda a cidade. Por isso, votamos contrário. O vereador Fábio Riva, do PSDB, líder do governo na Câmara, enfatizou que o orçamento aprovado é responsável e social. Um orçamento robusto e que nós vamos também acompanhar a implementação do plano de metas da cidade de São Paulo. Então, os vereadores em cada sua região, né, aqueles que trabalham mais regionais, eu que luto por habitação de interesse social, então vou estar lá acompanhando a implementação, principalmente do programa Pode Entrar e da regularização fundiária. Antes da votação do orçamento, também foi aprovado o projeto de lei 755 de 2023, que reduz a alíquota do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 2,9% para 2% para os serviços de streaming. As plataformas digitais que transmitem conteúdo audiovisual pela internet, com áudio, música e vídeo. O objetivo é incentivar o segmento na cidade e atrair empresas do setor para a capital. Então, quando a gente concede esse desconto, parece que a gente está diminuindo a nossa arrecadação, mas muito pelo contrário, a gente vai atrair novas empresas e automaticamente aumentar a nossa arrecadação. Então, um projeto importante. E também nesse mesmo projeto, a criação da Unisampa, né, onde propicia a universidade municipal, para que a gente possa também garantir o pagamento de bolsa de estudos integral ou parcial para os estudantes de baixa renda que querem fazer um curso superior. A inclusão do Unisampa, programa de concessão de bolsa para universidades, foi contestada pelo vereador Celso Gianazzi, do PSOL. A bancada do partido foi contrária ao PL. Apareceu uma dação em pagamento, quase que uma remissão a grupos econômicos da educação, que a prefeitura abre mão de milhões de reais, né, alegando que tem um programa Unisampa que vai gerar bolsa de estudo para população carente, mas o que de fato acontece, que colocaram nesse projeto, uma encomenda que o prefeito Ricardo Nunes colocou, é para beneficiar empresas do setor educacional que têm débitos constituídos aqui no município. São empresas devedoras do ISS que foram beneficiadas com esse projeto. Ao final da sessão plenária, o presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do União Brasil, agradeceu aos parlamentares e aos servidores pelos trabalhos realizados em 2023. Esta presidência quero agradecer a todas as senhoras e senhores vereadores pelo ano bom que tivemos aqui, um ano pós-Covid, um ano de trabalhos normais, com liberdade, transparência e bom convívio. Superamos as nossas dificuldades internas na defesa dos nossos mandatos, pois é natural que todos os mandatos tenham perfis
diferentes vereadores e vereadoras, ainda assim, foi possível manter um bom convívio. Agradecer também ao Executivo, a todos os funcionários dessa casa que colaboraram para que os bons trabalhos ocorressem dentro da normalidade, a toda a nossa assessoria técnica na mesa, liberado pelo Brenes, e aos nossos procuradores que nos deram respaldo necessário para o bom andamento dessa casa. Mário, a gente viu aí o orçamento da cidade para 2024 aprovado, mais de 111 milhões de reais. O projeto que chegou aqui na Câmara, né, chegou um pouquinho menor e durante as discussões os vereadores conseguiram aumentar um pouquinho esse orçamento. 111 bi, 800 milhões, quase 112 bi. Então é um orçamento para uma cidade gigantesca, aliás, o maior da história. E aquela história... no início, quando chega aqui o projeto do governo, ele chega com um valor, que foi um valor menor. Graças ao trabalho dos vereadores, às demandas, se estendeu esse valor, subiu esse valor para 111,8 bilhões. E uma coisa, o que fizeram? Aumentaram verbas das secretarias necessárias, porque as secretarias da prefeitura, elas são fundamentais. Elas têm cada uma a sua pasta para gerir. Então não dava com aquele primeiro momento. Então demandas que chegaram também das pessoas, nas audiências públicas, fazendo com que, por exemplo, se reserve uma verba para a construção de um piscinão em Itaquera. Isso está no orçamento. Uma outra coisa que a gente tem que levantar aqui, uma previsão, né? A gente costuma dizer em contabilidade, que é você deixar ali previsto. Por quê? Porque o contrato com a Sabesp, ele pode acabar. A gente já falou aqui várias vezes. Na questão, a Prefeitura de São Paulo tem um contrato com a Sabesp de 2009, assinado pelo prefeito Gilberto Kassab, Lei 14.934. No artigo 2º, ela diz o seguinte: qualquer ajuste pode ser feito pelo governo do Estado, que é o gestor. Qualquer ajuste, sem privatizar. A partir do momento que transfere o controle ao acionário, no artigo 2 está claro, esse contrato fica nulo. Então, aí o que vai acontecer com São Paulo? Então, por isso que precisa ter uma reserva. Por quê? Pode ser que tenha que haver um serviço de saneamento e água municipal. Isso pode acontecer. É claro que existe a discussão, existe ainda a comissão especial que está aqui na Câmara, enfim, mas a gente tem que se prever. Então, o orçamento, de uma certa forma, todo ano, você sabe, é uma discussão grande, e procura se atender o máximo possível. Foi o que aconteceu agora nessa lei que foi aprovada, né? Exatamente. E teve também a aprovação do projeto, né, que diminui a alíquota do ISS, né, para os serviços de streaming no município de 2,9% para 2%. 2% de ISS, quem pagava 2,9%, é muito importante para atrair o empresário. O empresário, principalmente desse setor de streaming, setor de audiovisual, ele fala, peraí, agora eu posso ir lá para São Paulo. Eu não preciso mais ficar aqui numa cidade, por exemplo, das 39 que formam a região metropolitana, entre elas São Paulo. São 39 municípios na região metropolitana. Vamos supor que ele está aqui numa divisa com São Paulo, no outro município. Ele, opa, vou para São Paulo. Porque em alguns casos ele já paga 2% lá onde ele está. Então ele vai poder pagar 2% aqui. Então ele vem. Ele vem e o que acontece? Atrai emprego, atrai uma série de coisas. Então é importante, a partir do momento que você reduz o imposto, você atrai investimento e gera emprego. Com certeza. Mário, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você confere a sessão plenária que aprovou o projeto de expansão do Triângulo SP e que amplia benefícios fiscais ao centro. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação.
Na sessão plenária de quarta-feira, os vereadores aprovaram em segundo turno o projeto de lei que estende o perímetro do Triângulo São Paulo e amplia benefícios fiscais para a região central. O texto foi aprovado de forma simbólica e sem votação nominal em segundo turno. O projeto de lei 332 de 2023, de autoria do Executivo, trata do Triângulo São Paulo, eixo na zona central que abrange ruas do centro histórico da cidade. Foram delimitados novos quarteirões para o espaço criado em 2020. A proposta também amplia os benefícios fiscais, como a isenção do IPTU por 5 anos e a redução de ISS para 2% sobre serviços de engenharia e construção e a isenção de taxas municipais, como de licença e de funcionamento. Somente as bancadas do PT e do PSOL votaram contra o PL, que segue para a sanção da Prefeitura. É um projeto que trata de isenções fiscais para muitos imóveis no centro da cidade. Isso significa abrir mão de receitas, de recursos públicos que poderiam ser revertidos em políticas públicas exatamente para garantir habitação de interesse social no centro da cidade e política para a população em situação de rua. Então, nós somos contra essa farra das isenções fiscais no centro. O vereador Fábio Riva, do PSDB, líder do governo na Câmara, falou da importância da aprovação e destacou que será bom para todos. A gente vai poder manter, um incentivo a quem já está com a sua atividade econômica lá aqui no centro, também trazer novos investimentos, tanto na parte de gastronomia, como da própria economia, as empresas, habitação. Então o retrofit, porque aqui nós temos os prédios mais antigos da cidade de São Paulo, então é um jogo do ganha-ganha. Outra proposta aprovada foi o PL 189 de 2019, também do Executivo. O texto original autoriza a permuta de uma área pública municipal no bairro da Bela Vista por um imóvel de propriedade do Hospital 9 de Julho. Porém, foi apresentado um texto substitutivo que acrescentou novos imóveis. O projeto que também em pauta é o que passa também algumas áreas da Prefeitura para a Coab, para o programa Pode Entrar, tanto para a PPP como também para construção e implementação de programas habitacionais. Nós temos algumas áreas que já são ocupadas pela Polícia Militar, onde nós estamos também fazendo esta concessão administrativa. Os clubes, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, estamos renovando essas concessões por mais 20 anos. Então são ajustes que a gente está fazendo, inclusive na própria legislação já existente, na prorrogação, na concessão e também em alguns casos de alienação de alguns bens públicos que perderam a finalidade pública. Então por isso a Prefeitura pode fazer, a Câmara está autorizando essa alienação. Esse acréscimo foi contestado pelo PSOL, que votou contra a proposta, que segue para ser sancionada pelo Executivo. O projeto, por um motivo ou outro, não foi votado naquele momento e hoje ele chega em 2023 com 196 imóveis, então de 1 para 196. E o mais grave de tudo é que o substitutivo chegou agora há pouco. E a gente nem tem acesso a todos os imóveis que estão sendo vendidos, permutados ou leiloados aqui na cidade de São Paulo, que é muito grave. Então a gente não sabe o que tem nesses imóveis. Durante a sessão também teve início a segunda fase de discussão da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2024, aprovada em primeiro turno no final do mês passado e que previa mais de 110 bilhões de reais. O relator da proposta, o vereador Dr. Sidney Cruz, do Solidariedade, afirmou que foram acolhidas 474 emendas no segundo substitutivo, que agora estima o orçamento em mais de 111 bilhões de reais, aumento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Tivemos aí algumas mudanças significativas, vamos aprovar daqui a pouco um substitutivo, por exemplo, para a Secretaria das Subprefeituras, com mais 380 milhões de reais, toda a ação da SMADES, ação social, a função social, com mais 360 milhões de reais, na cultura, por exemplo, com aumento de 106 milhões de reais, descentralizando as ações, fomentando ações culturais nas periferias da cidade de São Paulo. Conseguimos também garantir o Domingão Zero, tem 500 milhões lá na Secretaria de Trânsito, Mobilidade e Trânsito, Transporte. Enfim, são avanços significativos. As bancadas do PSOL e do PT se colocaram contrárias ao texto apresentado. A sugestão do relator não é o ideal
para a cidade de São Paulo, para os problemas que tem a cidade de São Paulo. Muitas regiões da periferia da cidade de São Paulo não estão sendo atendidas da forma que deveria. Então, foi esses os problemas que apontei e que sugeri que deveria ser, essas regiões requerem uma atenção especial, que neste momento, infelizmente, o relator não conseguiu dar essa atenção para essa população. Olha, os vereadores aprovaram o projeto, né, do Triângulo SP. A gente sabe que a região central é uma região muito rica, passa por toda a história da cidade, mas infelizmente a gente tem enfrentado muitos problemas, o que impossibilita até que a população curta o centro da maneira que deveria curtir. Por isso é tão importante, é fundamental, né, investimentos e a reestruturação na região. Sem dúvida, e esse projeto chegou aqui à Câmara Municipal graças a um clamor dos empresários que estavam quebrando aqui no centro. Lamentavelmente, o centro da cidade, e muito em função da Cracolândia, a gente pode falar isso aqui, acabaram ficando em situação difícil. À noite, por exemplo, ninguém mais tinha condição de frequentar uma lanchonete, um bar, enfim, próximo ali à região da Cracolândia, onde ficam essas ruas delimitadas. Se estendeu um pouco mais, por quê? Porque, em princípio, era um triângulo. Agora virou quase um quadrilátero, porque outras ruas, outras avenidas, que também são vítimas do mesmo problema, falta de segurança, e vai ao encontro da revitalização do centro da cidade que se quer fazer. Então, tudo isso é importante. A redução do ISS, não é? A isenção do IPTU por 5 anos, tudo isso faz com que esses empresários que vinham tendo prejuízos, eles conseguem, de uma certa forma, ter um respiro. E agora o que precisa fazer? Revitalizar. E já está sendo feito um trabalho, e eu vou citar aqui porque é importante, da Polícia Civil, que está monitorando com câmeras aquela região toda. E quando tem o fluxo ali, quando a gente fala o fluxo na Cracolândia, quando se juntam ali, infelizmente, os viciados, existe ali um monitoramento de câmera que pegou uma mulher, essa mulher foi presa. Ela foi solta graças a ter um filho em casa para sustentar. Então, ela recebeu, né, no caso ali, ela saiu da prisão e foi cumprir prisão domiciliar. Só que esta câmera pegou esta mesma mulher, aí, quando ela foi presa pela primeira vez, ela estava com uma certa quantidade de drogas. Mas, não, sou viciada. Então, por isso, até conseguiu, de repente, a prisão domiciliar por ser mãe e tudo mais. Esta câmera, que tem uma tecnologia fantástica, consegue trazer o rosto da pessoa, ela estava lá de novo. O que aconteceu? Só que ela estava traficando. Então, depois de 8 vezes, prende e solta, ela foi presa. Então, veja, isso também é importante, segurança pública. E vamos aguardar, porque o centro, como você disse, é a cara da cidade de São Paulo, né? Exatamente. Mário, eu queria agradecer a sua companhia durante todo esse ano aqui no Câmara em Ação, te dizer que a sua companhia, a sua presença e os seus comentários são fundamentais aqui no programa. Opa, obrigado pelo fundamental. Você sabe que fundamental é você, você que conduz efetivamente todos os informativos de jornalismo da Câmara Municipal de São Paulo, tem à frente aqui a nossa Carol Câmara, né? Que é Carol Câmara, veja só que coisa importante. Então, um privilégio estar sempre com você, com os nossos telespectadores, desejar a você e a todos um Santo Natal, desde que a gente não se esqueça do aniversariante e um iluminado 2024. Exatamente. Muito obrigada, Mário. Obrigado você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e boas festas. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.